Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. Você de casa é sempre nosso convidado muito especial, fique com a gente, participe e esclareça as suas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre siringomielia. Nosso convidado é o Dr. Lucas Vasconcelos, que é médico neurocirurgião, e ele esclarece já as nossas dúvidas sobre esse tema. Lembrando que você de casa pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também através do nosso blog, que é o consultaodoutor.wordpress.com. Lá tem fotos do programa, contato dos nossos convidados, a agenda do mês e principalmente espaço para você deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, sua sugestão. Então fique à vontade para mandar para a gente o tema, pedir aquele assunto sobre o qual você quer saber mais, que a gente procura um especialista e faz uma consulta sob medida para você, para esclarecer as suas dúvidas. E você pode, durante o programa, deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente lê aqui ao vivo e o nosso convidado responde, esclarece para você, tá certo? Abrindo o programa de hoje, a gente fala sobre vacinas. Todo mundo já foi vacinado, sim, quando criança, muitos adultos também. Já tomou a gotinha, já recebeu uma agulhada, enfim, isso faz parte da nossa rotina. Agora a gente vai ver na reportagem da Bruna Crema como é que as vacinas agem no nosso organismo e por que é tão importante seguir o calendário nacional de vacinação. Vamos ver. A imunização é a proteção contra uma doença infecciosa. O objetivo da vacina é induzir o corpo a criar anticorpos específicos e aumentar a resistência das pessoas. Existem diferentes tipos de vacinas. As vacinas podem ser feitas com a bactéria ou com o vírus enfraquecido. Então, ao injetar no organismo, nós colocamos essa mesma bactéria viva, porém atenuada ou enfraquecida. A ideia é que esse organismo reconheça a vacina como algo parecido com aquele agente causador da doença, produza anticorpos, e esses anticorpos ficam guardados no nosso corpo, para que uma vez a gente, quando infectados, aí sim, pelo agente real, de verdade, esses anticorpos já estão prontos para agir, impedindo a doença de acontecer. Contra que tipo de doença a vacina pode ser eficaz? Doenças que têm um maior impacto numa população, que levam a maior mortalidade, que levam a mais hospitalizações. Contra essas vacinas, contra essas doenças é que as vacinas normalmente são desenvolvidas. A possibilidade de proteção através de vacina é sempre muito grande porque os agentes infecciosos são muito numerosos. A vacinação é uma das ações mais importantes da área da saúde pública. Anualmente, as vacinas impedem cerca de 3 milhões de mortes por todo o mundo. O calendário de vacinação brasileiro é considerado um dos mais completos e a maioria das vacinas são oferecidas gratuitamente por todos os postos de saúde do país. O papel do governo ele é fundamental neste momento. As vacinas novas vão chegando, as tecnologias vão sendo incorporadas, os serviços privados muitas vezes suprem algumas lacunas que o serviço público não tem, mas a nossa cobertura vacinal é altamente elevada graças ao nosso programa de sucesso, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações. E o Brasil já consegue oferecer todas as vacinas que o Ministério da Saúde oferece? Há um acordo que nós chamamos de transferência de tecnologia. A compra ocorre, porém, com essa condição. Eu compro de você, mas você me transfere a tecnologia em 10 anos para que eu possa produzir aqui. Então, futuramente, a gente caminha sempre em direção à autossuficiência na produção de vacina. As vacinas que ainda não foram adotadas pelo governo podem ser aplicadas em clínicas particulares. Nos dois casos, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação. Bom, já falamos sobre prevenção de doenças, agora a gente fala sobre cuidados com pessoas doentes. A nossa equipe de reportagem mostra agora a primeira casa de cuidados paliativos inaugurada no Brasil. Esse trabalho, que completa 7 anos, oferece atendimento especializado para pacientes com poucas chances de cura e também todo o apoio para os familiares. Vamos ver na reportagem da Moniele Nogueira. Sentado na sala da hospedaria, na companhia do irmão, está o seu Antônio. Ele enfrenta por anos um câncer no intestino. Para a medicina, o caso tem poucas chances de cura. Mas seu Antônio não perde a esperança. Quando a médica de alta, a gente vai para o apartamento, para o nosso apartamento. Eu e minha irmã, tanto sonho. Um dos motivos que fazem o seu Antônio ter tanta esperança é a forma como ele é tratado.
Primeiro, ele não está em um hospital, e sim em uma hospedaria de cuidados paliativos. Aqui, o objetivo é controlar a dor física, oferecer apoio psicológico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares que enfrentam uma doença sem possibilidade de cura. A abordagem do cuidado paliativo, você enfoca a pessoa que está doente. Você não está cuidando da doença da pessoa. A hospedaria é administrada pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e foi inaugurada em 2004. Nesse período, já foram mais de 270 atendimentos. A filha de Dona Nair é um deles. Ela tinha câncer e morreu em janeiro, aos 57 anos. É uma casa maravilhosa. A pessoa que está esperando o fim da vida, o que ela tem de cuidado, de carinho, de amor. Renata é neta de Dona Nair e pôde ficar com a mãe até o último momento. Em casa, eu vivia 24 horas, né, com a minha mãe, nos cuidados com ela. Então, era preocupação com remédio, preocupação com banho, e não tinha tempo de estar com ela, né? Eu tinha deixado de ser filha para ser uma cuidadora. E a casa me trouxe essa oportunidade de eu poder estar com ela. Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o Brasil possui cerca de 60 locais que prestam serviços exclusivos aos pacientes que não têm mais possibilidades de cura. Mas este número ainda é muito pequeno e 70% dos brasileiros que precisam destes cuidados não têm acesso ao serviço. Dona Lourdes se sente privilegiada. Ela é a paciente mais antiga da hospedaria. Está aqui há 2 anos e meio. Eu agradeço ter vindo para cá, ter me acolhido eu aqui, porque aqui para mim é uma família agora. A família que eu não tinha, eu tenho aqui agora. Ok, a gente fala agora sobre siringomielia. Nosso convidado é o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião especialista em cirurgia de coluna. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer em receber aqui no Consulta. Prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, o termo, enfim, o nome da doença siringomielia não é uma palavra muito conhecida. Enfim, explica pra gente o que é siringomielia. Bom, siringomielia é uma dilatação do canal central da medula, né? É um acúmulo de líquido. Esse líquido ele pode ser límpido, ele pode ser mais espesso, dependendo do tipo da siringomielia. A siringomielia ela é muito mais prevalente no Brasil, nas regiões norte e nordeste. Comete um pouquinho mais as mulheres e tem uma imagem que eu acho que é ilustrativa para o leigo entender o que é a siringomielia. Vamos ver então a primeira imagem, para a gente poder entender. Bom. Isso. Aí. Bom, aqui a gente pode ver uma ressonância, né, um corte sagital da coluna cervical, no qual na medula, a gente vê uma dilatação, essa seta mais escurecida, do canal central da medula. Então, é uma compressão que gera inúmeros sintomas para o paciente e é uma doença difícil de ser tratada e pouco usual, que poucos profissionais têm o conhecimento e a capacidade de tratar esse problema. Nessa coluna que você trouxe aqui, doutor, dá para a gente ver também? Sim. Aqui a gente tem um corte horizontal, né, da medula, no qual podemos ver na letra A siringomielia propriamente dita, que é essa dilatação do canal central da medula. Se compararmos com a figura, na terceira figura, a gente vê um canal central em negro, escurecido, bem fino. Né? Enquanto que na letra A gente vê um canal central branco. Branca. Isso, bem dilatado. E o problema principal dessa patologia, dessa doença, é o acometimento das fibras motoras e sensitivas que passam pela medula. Então, isso gera fraqueza, dores e perda da sensibilidade
e uma incapacidade para o doente. Queria que você mostrasse Claro. aqui, então. A gente olhando aqui a medula, a coluna vertebral, aqui é um corte da coluna lombar. A gente vê a parte posterior, aquele processo espinhoso que todo mundo consegue palpar nas costas. A gente vê mais anteriormente o corpo vertebral, tá? Os discos entre um corpo e outro. E, posteriormente ao corpo vertebral e anteriormente aos processos espinhosos, a gente tem um canal. Por esse canal, que a gente pode ver melhor nesse ângulo, passa a medula, no qual tem um canal central que, quando ele está dilatado, recebe o nome de siringomielia. Quais são os sintomas? Bom, o principal sintoma da siringomielia é dor. Tá? Então, é uma dor principalmente na região cervical, uma dor na região do pescoço, também na região occipital posterior do crânio, a chamada cefaleia. Ela é uma das queixas dos pacientes. E em quadros mais avançados, o paciente tem uma alteração de força motora, uma alteração na sensibilidade, principalmente nos membros superiores. Tudo isso vai depender do tipo de siringomielia, porque a medula ela vai desde a coluna cervical até a coluna lombar. Então, temos a medula na região cervical, na região torácica e na região lombar. Dependendo do local de dilatação, vamos ter os sintomas relacionados. Como o principal local de acometimento da siringomielia é a coluna cervical, a principal região acometida é dos braços, região do pescoço e uma cefaleia posterior occipital. Agora, por volta de que idade os primeiros sinais começam a aparecer? Bom, os primeiros sinais da siringomielia iniciam-se já na segunda década de vida. Então, ela é uma doença que tem uma vasta população desde os 10 anos de idade até os 70 anos. Principal faixa etária da siringomielia, terceira e quarta década de vida. Ou seja, os pacientes entre 20 e 30, 30 e 40 anos de vida e acometendo mais as mulheres. Por que as mulheres nesse caso? Não se sabe, né, ao certo, mas devido a todas as alterações que podem gerar a siringomielia, acometerem um pouco mais as mulheres, é uma teoria que justifica a prevalência, mas é uma prevalência muito pequena, cerca de 20% a mais nas mulheres que não se tem o porquê exatamente desse acometimento maior nelas. Agora, essa é uma doença relativamente rara, né, doutor? Sim, é uma doença rara e que é difícil ela ser idiopática, como nós médicos dizemos. Ou seja, uma doença que não tem uma origem determinada. A maioria dos casos, dos casos de siringomielia são decorrentes de alguma outra doença. No Brasil, principalmente a malformação de Chiari. Tá? É uma doença que acomete muito a população na região Nordeste, no qual a transição entre o crânio e a coluna cervical é um pouco mais curta e há uma pequena compressão no início da medula cervical. Segundo lugar, né, os casos de tumores. Né? Aí vem o porquê que as mulheres têm um pouquinho mais de siringomielia que os homens. Os tumores, principalmente o ependimoma, que é um tipo de tumor medular, ele é mais prevalente nas mulheres. Então, aí talvez a origem e o porquê das mulheres serem mais acometidas da siringomielia. Posteriormente, então falamos sobre a malformação entre o crânio e a coluna cervical, falamos dos tumores, tem os processos degenerativos e as deformidades, com a tão conhecida escoliose, né? E além disso, temos os casos de trauma. Então, pacientes com traumatismo raquimedular, uma lesão medular, ele posteriormente, tardiamente a essa lesão, ele pode desenvolver uma cavidade no meio da medula chamada siringomielia.
Tá? Então, a seringomielia, na maioria dos seus casos, ela é decorrente de uma dessas situações que eu citei. A malformação de Chiari, o tumor, traumas e as deformidades gerando uma obstrução nesse fluxo desse líquido que envolve o sistema nervoso central e o acúmulo superior dele, gerando essa dilatação do canal central da medula, que é a seringomielia. Você falou, doutor, sobre a escoliose. A escoliose é um problema relativamente comum. Sim. Qual é a escoliose que realmente é um risco para a pessoa e que pode virar uma seringomielia? Sim. Principalmente as cifoescolioses. Depois eu vou estar demonstrando numa coluna que eu trouxe para exibir para vocês, mas é uma torção na coluna, geralmente acentuada, no qual ela gera uma compressão no nível dessa torção. Então, a principal geradora da seringomielia é a cifoescoliose. Uma imagem aqui, ajuda? Isso. Essa é um raio-x, né? Um raio-x panorâmico da coluna vertebral, um raio-x anteroposterior, no qual a gente vê uma torção da coluna, né? Uma escoliose em S, dito popularmente, né? Ela praticamente forma uma letra S, e dependendo do grau dessa escoliose, dessa torção, pode haver uma compressão desse canal medular e uma obstrução do fluxo, um acúmulo de líquido superiormente, levando a essa dilatação do canal central da medula. Então, essa escoliose em S não é a principal geradora da seringomielia, mas é um exemplo de uma das causas da seringomielia. Criança já pode ter algum sintoma? Sim, criança pode desenvolver a seringomielia, principalmente a partir dos 10 anos de idade, tá? Mas para uma criança logo cedo desenvolver uma seringomielia, ele deve ter alguma outra patologia, né? Geralmente uma patologia um pouco mais grave, que leve tão rapidamente à dilatação do canal da medula, principalmente tumores, traumatismos e malformação de Chiari da transição entre o crânio e a coluna cervical. Tá? Então, a seringomielia, ela por si só, um distúrbio do fluxo de líquido dentro do sistema nervoso central. Qualquer doença ou patologia que obstrua o fluxo correto desse líquido vai gerar um acúmulo superiormente e uma dilatação do canal central da medula. Tá? Então, pode ocorrer em crianças, porém com uma prevalência bem menor, geralmente adultos jovens. Ok, a gente faz agora o nosso intervalo, muito rapidinho, 2, 3 minutinhos a gente está de volta e tem muito mais sobre seringomielia. Até já. Estamos de volta com o Consulta ao Doutor, falando hoje sobre seringomielia. Nosso convidado, Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna. Doutor, continuando o nosso bate-papo, como é que se faz o diagnóstico da seringomielia? Bom, primeiro, um diagnóstico clínico. Então, todo paciente que tem uma suspeita de uma seringomielia, ou seja, uma dor na região cervical, uma dor hospital na parte da nuca, um formigamento nos braços, com alguma hipótese compressiva que altere esse fluxo de líquido, ele deve procurar um especialista. O especialista é um neurocirurgião que vai fazer um exame, né, clínico, vai tentar chegar a esse diagnóstico e, havendo a indicação ou não, para se confirmar a hipótese da seringomielia, deve ser feita uma ressonância. Tá? E aí vai depender da patologia, da clínica e da queixa do doente, qual a ressonância que deve ser feita. A ressonância do sistema nervoso central, ela pode ser uma ressonância de crânio, pode ser uma ressonância da coluna cervical, da coluna torácica ou da coluna lombosacra. A principal ressonância para o diagnóstico da seringomielia seria a ressonância da coluna cervical.
como a gente viu naquele primeiro slide mostrando. Agora, os primeiros sinais da doença podem ser dores de cabeça? Pode ser. Porque né? aí as pessoas normalmente não procuram o médico, né? Com certeza. A automedicação no Brasil é muito comum, então qualquer dor de cabeça, toma-se um analgésico e segue a vida. 35% das dores de cabeça têm origem na coluna. Tá? Então, esse é um dado importante, a população precisa saber que, em alguns casos, é uma doença um pouco mais grave que deve ser tratada, deve ser investigada. A seringomielia, ela é um desses problemas que geram a dor de cabeça, mas não é o principal. Tá? Temos outros problemas, como hérnias de disco, fraturas, torções, deformidades, que também podem gerar e dar a dor de cabeça, a chamada cefaleia. A cefaleia da seringomielia, ela é principalmente uma cefaleia nucal, né, na região occipital e descendo para a parte posterior da coluna cervical. É uma doença que evolui rapidamente? Não. A seringomielia, ela é uma doença de evolução lenta, né? Ela tem uma história arrastada, né, de dores, de alterações neurológicas pequenas, como fraqueza, formigamento nos braços, né? E isso se arrasta por anos até que o doente chegue a um diagnóstico. Isso na maioria dos casos. Temos aquelas exceções como os tumores e as fraturas, nos quais os sintomas são mais rápidos e o paciente procura mais rapidamente um médico. Mas geralmente é uma história arrastada e na qual o doente demora para chegar até um especialista, um neurocirurgião, especialista em coluna para resolver o problema. Agora, descobrir a doença ainda no início faz alguma diferença no tratamento? Com certeza. A gente sabe que você conseguir tratar o problema, a origem da doença, você consegue uma resposta melhor. Então, tanto no tratamento cirúrgico, quanto na melhora do doente, o quanto antes se fizer o diagnóstico e o quanto antes você realizar o tratamento, que seja clínico ou que seja cirúrgico, melhor é a resposta para o paciente e a melhora da doença. É uma doença que pode levar a muitas limitações? Com certeza. As limitações são muito importantes, dependendo do grau, claro, da doença, mas, inicialmente, alteração na sensibilidade nas mãos, um formigamento nas mãos, uma diminuição da sensibilidade tátil e dolorosa, ou seja, o paciente não sente um calor, ele pode queimar as mãos, e posteriormente a fraqueza. Essa fraqueza ela pode ser desde um grau leve até um grau avançado, com uma parada da deambulação e podendo ao extremo chegar a um quadro de uma tetraplegia. Então, de fato, é uma doença séria, uma doença grave, Sim. que precisa de tratamento, precisa de diagnóstico, primeiramente. Por isso fica sempre o nosso alerta, né? Sentiu dor de cabeça. As pessoas têm o hábito, né, de ir deixando, outro dia eu vou, não aconteceu mais. E aí vai prolongando, né, a situação. Claro. Quanto antes ter o diagnóstico, quanto antes realizar o tratamento, melhor, e a cura é mais efetiva. Agora, consegue reverter todo o quadro que o paciente já está apresentando, todas as limitações que ele já tem? O tratamento reverte isso? Sim. A principal causa da seringomielia, no Brasil, é uma malformação de Chiari na transição entre o crânio e a coluna cervical. Dependendo do grau de compressão, o tratamento cirúrgico, da descompressão da fossa posterior do crânio, que depois eu vou estar exemplificando, ela pode levar a uma reversão desse quadro, né? Ou seja, uma redução dessa dilatação da medula e a cura do paciente. Tá? Mas é um tratamento difícil e que nem sempre ele é alcançado. Muitas vezes é necessário algumas cirurgias
e diversas abordagens. Bom, quando se fala em cirurgia de coluna, as pessoas já ficam bastante assustadas. É uma cirurgia perigosa? Sim. A cirurgia da seringomielia, ela é uma cirurgia muito delicada. É uma cirurgia que deve ser feita com o auxílio de um microscópio. E os riscos de uma cirurgia com um profissional qualificado e com um bom treinamento são muito pequenos. Então, a gente coloca um sucesso do procedimento em torno de 95%. Mas, é claro, toda cirurgia com a manipulação de uma medula é uma cirurgia arriscada, na qual o paciente pode morrer por isso, né? Por alguma hemorragia, por algum risco anestésico, ele pode ter alguma sequela motora, né, decorrente do procedimento, porque é tudo muito delicado, milimétrico, microscópico realmente, e os riscos são grandes. Porém, num hospital equipado, com um profissional qualificado e uma equipe multidisciplinar, esses resultados estão em torno de um sucesso de 95%. Bom, a gente já vai querer saber, doutor, como é feita essa cirurgia, mas a gente tem uma pergunta, a pergunta do Rodrigo da Vila Mariana. Tem muitas dores nas costas e na região lombar, e ao mesmo tempo, dor de cabeça. Pode ser seringomielia? Ele está preocupado. Bom, Rodrigo, a sua queixa ela não é típica de uma seringomielia, tá? Então, me parece muito algum problema degenerativo, ou seja, algum desgaste da sua coluna lombar. Principal alteração, uma artrose, aquele chamado bico de papagaio, uma hérnia de disco, que gera dor nas costas, na região lombar e, consequentemente, pelo estresse da dor lombar, uma dor de cabeça. Mas eu, claro, sugiro que procure um neurocirurgião para investigar, mas a sua queixa não é típica de uma seringomielia. Eu acredito muito numa hérnia de disco e numa alteração degenerativa da sua coluna. Bom, doutor, vamos falar então sobre tratamento para seringomielia. Você trouxe aqui um material para mostrar para a gente, então vamos lá. Bom, começando pelas possibilidades diagnósticas e as causas da seringomielia. A principal causa no Brasil é uma malformação de Chiari. A malformação de Chiari seria uma descida da parte bulbar do tronco cerebral e da fossa posterior do cerebelo, comprimindo a parte superior da medula cervical. Como tratamento, sim, como tratamento, a gente faria a retirada da parte óssea posterior aqui do crânio, bem na fossa posterior. Então, aqui temos o cerebelo abaixo do osso. Se a gente descomprimir, retirar essa parte óssea que gera essa compressão, o tratamento, em muitos casos, está feito. Outra possibilidade, né, não sendo a seringomielia, né, a possibilidade de uma escoliose, por exemplo. A escoliose, como a gente viu, é uma torção da coluna. Esta torção da coluna, ela pode gerar uma compressão, principalmente no local de maior angulação. O tratamento é a correção da escoliose. Você corrigindo essa deformidade, você alinhando a coluna, você tira aquela compressão e você trata. Outro problema, um tumor medular. A gente faz uma cirurgia no qual a gente abre a parte óssea posterior, retira esse tumor que está na medula. Terceira possibilidade de tratamento são as derivações. Tá? Então, você tem uma cavidade de líquido dentro da medula, você pode fazer uma derivação deste líquido dentro da medula para diversos espaços. Espaço subaracnoide, mas o mais comum é para a região abdominal. Tá? Então, você faz uma derivação seringo-peritoneal. E eu trouxe alguns exemplos aqui. As derivações, elas podem ser sem um sistema valvular, ou seja, apenas um catéter, ou um catéter com um sistema valvular. Hoje em dia, o sistema valvular é o que há de mais moderno, porque você consegue controlar a quantidade de líquido drenado. Tá? Esse catéter, ele é colocado
dentro do canal medular, tá? Dentro da seringomielia e derivado para a região peritoneal. Tá? Então, mas aí esse líquido vai continuar no organismo da pessoa ou vai ser eliminado? Ele vai continuar, mas... numa região que não vai sim, causar nenhum problema. Não, ele vai para a região abdominal, tá? A gordura peritoneal vai absorver e eliminar pela urina. Então, esse excesso de líquido que está dentro do canal medular, ele é derivado, vem para a região abdominal, essa gordura abdominal absorve esse líquido que está sendo depositado lá e ele cai na corrente sanguínea, vai para os rins e eliminado na urina. Então, é uma tentativa de diminuir essa quantidade de líquido dentro da medula. Bom, e a diminuição do líquido, então, vai fazer com que os sintomas desapareçam. Isso. Então, você diminui, né? Você não está resolvendo a origem do problema, mas você está amenizando esse problema para que o paciente tenha uma melhora clínica e não evolua com aqueles quadros mais graves, de uma tetraplegia, um déficit motor e alguma alteração mais grave. Mas o problema não pode voltar? Ele pode voltar e, como eu disse inicialmente, ele pode requerer diversas cirurgias. Então, você pode precisar de uma descompressão, você pode precisar de um alinhamento da coluna, você pode precisar também de uma derivação. Então, o tratamento ele é muito complexo e muitas vezes um procedimento só não dá conta, não é a cura. Muitas vezes é necessário diversas abordagens para você ir controlando problema um por vez, para que você chegue na cura e na melhora do quadro. Bom, e esse daqui, doutor, como é que ele funciona? Bom, esse sistema é um catéter, né? É como se fosse uma borracha, ele é flexível, tá? A parte anterior dele é colocada dentro do canal medular. Você tem uma válvula que ela regula a drenagem de líquido pela pressão. Então, uma pressão alta, você drena. Chegou num limite que você consegue controlar, você não vai ter mais essa drenagem, então o líquido se acumula. Mas isso pode ser mudado dia após dia, você vai regulando e controlando com esse sistema valvular. Então, ele é maravilhoso porque você consegue controlar através de uma diferença de pressão. Então, você quer que drene mais, você consegue. Você quer que drene menos, porque está drenando muito e está passando do ponto, você consegue esse Mas como é feito esse controle? Dentro dessa válvula, a gente tem um sistema metálico, né? É um sistema que a gente, por imã, consegue rodar e controlar a drenagem de líquido. Tá? Essa válvula, ela é colocada bem embaixo da pele. Então, ela fica numa região superficial, geralmente numa região mais dura, que a gente consiga palpar e fazer um controle com esse sistema de imã da quantidade de líquido que você quer que seja drenado. Tá? Então, desde uma drenagem alta, grande, até uma drenagem pequena de uma baixa quantidade de líquido. Isso depende do tamanho da seringomielia e do grau de comprometimento. E a reversão completa de todos os sintomas? A gente pode falar em cura? Existe cura? Pode-se chegar um momento, depois de diversos tratamentos, em que o paciente nunca mais vai ter nenhum problema? Sim, principalmente quando você tem o conhecimento da doença de origem. Caso você tenha um tumor e você consegue retirar esse tumor da medula, você consegue a cura do doente. Caso você tenha uma malformação na transição entre o crânio e a coluna cervical, você consegue a cura desse problema e, consequentemente, a cura da seringomielia. Porém, dependendo do grau, se for uma seringomielia muito extensa, com uma dilatação muito grande, a cura é muito difícil, mas uma melhora do quadro, uma melhora dos sintomas é conseguida com uma porcentagem muito grande. E o objetivo principal nem sempre é a cura, mas sim dar uma qualidade de vida para o doente, fazer com que esse doente consiga trabalhar, com que ele consiga se alimentar,
pegar um talher e tem uma melhora clínica. Então, para muitos doentes, ele melhorar um pouco já é uma grande vitória e o objetivo está cumprido. Então se pensa na qualidade de vida do paciente apesar da doença. Dá para conviver com ela? Com certeza. É uma doença com uma evolução lenta, né? Uma evolução muito gradual. E se você conseguir estagnar essa doença, é possível perfeitamente conviver com ela e ter uma boa qualidade de vida por toda a vida. Dá para ter uma vida normal, vida produtiva? Com certeza. Eu tenho diversos pacientes que trabalham, que têm filhos, que fazem as suas atividades do dia a dia, inclusive esporte, e tendo a seringomiyelia. Então, é algo totalmente possível você ter a seringomiyelia e ter uma vida, entre aspas, normal. Aquela imagem, doutor, que a gente tem... Essa imagem, isso que a gente estava falando? Essa imagem ela é muito ilustrativa do fluxo de líquido dentro do cérebro. Tá? Todo esse líquido que envolve o sistema nervoso, ele tem origem dentro do crânio do paciente, nos chamados ventrículos. Tá? Então, ele é produzido dentro do cérebro, nessa região central, e ele, através desses canais, como a gente pode ver por essas flechinhas, ele desce e vai até a medula. Tá? Qualquer obstrução nesse caminho pode gerar um acúmulo, tanto no cérebro quanto no canal central da medula. Então, é uma imagem que ilustra a origem desse líquido e todo o trajeto que ele faz pelo meio do sistema nervoso central para gerar essa proteção para os neurônios, para o cérebro, para a medula, para que eles não tenham um impacto e não batam na cavidade craniana e tenham alguma lesão por isso. Agora, quando o líquido se acumula no cérebro, aí não é seringomiyelia? Ou é um tipo diferente? Não. A seringomiyelia, ela também pode ter origem nesse acúmulo de líquido dentro do cérebro. Aí já temos um outro nome, que é a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do cérebro. O tratamento dessa hidrocefalia, desse acúmulo de líquido dentro da caixa craniana, ele também pode ser tratado com uma derivação, a chamada derivação ventrículo-peritoneal. Só que daí é diferente. Em vez de colocarmos o catéter, né, em vez de colocarmos esse catéter dentro do canal medular, a gente pega esse catéter através de uma incisão dentro do crânio, né? A gente pode ver essa incisão. A gente coloca esse catéter dentro do ventrículo, ele fica travadinho nessa perfuração, né? Nessa trepanação, e ele desce até a cavidade abdominal, drenando esse acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido, ele é resolvido com essa derivação e muitas vezes requer uma reabordagem, geralmente a cada 10 anos, 15 anos, mas pode ocorrer esse acúmulo no cérebro e o tratamento é muito simples. Ok. Doutor, para a gente finalizar, em 30 segundos, a que sinais as pessoas devem ficar atentas para procurar o médico, porque pode ser seringomiyelia? Sim. Principalmente uma dor na região cervical, mais posterior, com alteração de força nas mãos e alteração de sensibilidade. Uma dor persistente e que evolua ao longo dos anos e que não tenha melhora com os medicamentos. É um sinal de alerta que todo paciente deve procurar um neurocirurgião para ter o diagnóstico e, quem sabe, fazer uma ressonância e em alguns casos, um tratamento cirúrgico para termos a cura. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. E fica aí contato no site lucasvasconcelos, com 2ls.com.br. Também o telefone 2385-5155, 2385-5155. E eu agradeço sempre você de casa que nos recebe todas as tardes. Obrigada pela sua companhia e sempre agradeço a sua confiança. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã é dia de tema jurídico e a gente fala sobre locação de imóveis às 4h15 da tarde. Você fica agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora.